Voltamos a apresentar Repercussão Geral. De volta, Repercussão Geral aqui na programação da Rádio Justiça. Lembrando que você acompanha o Repercussão Geral também pela internet no endereço www.radiojustiça.jus.br. Você está ouvindo Repercussão Geral. E agora aqui no Repercussão Geral, a entrevista é com o Dr. Emiliano Paes Landim. Ele é advogado, especialista em direito empresarial e nesta edição do Repercussão Geral, ele fala sobre o atraso da construtora na entrega do imóvel. Nós vamos repercutir aqui algumas questões práticas com o Dr. Emiliano Landim, já na linha conosco. Muito obrigada mais uma vez por atender a Rádio Justiça. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade de tecer mais alguns comentários aí, sempre contribuir com vocês. Muito obrigado. A gente que agradece, doutor Emiliano Landim. Bom, para que a gente comece a nossa entrevista de hoje, que vai falar sobre o atraso da construtora na entrega do imóvel, vamos esclarecer logo do início, né? O que pode ser considerado esse atraso na entrega do imóvel, doutor Landim? Olha só, primeiramente, quando as partes, consumidor e construtora, entabulam um contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, elas estabelecem vários direitos e obrigações, e dentre elas, um prazo para a entrega da unidade imobiliária. Só que muitas das vezes acontece que há os atrasos decorrentes da obra, do fornecimento de algumas certidões, de algumas atualizações da administração pública. Então, a construtora hoje estabelece um prazo, além de uma data X, mais 180 dias após, justamente para atender a entrega em um prazo razoável que as partes livremente pactuaram. Agora, esse atraso na entrega do imóvel, doutor Landim, ele pode estar relacionado, por exemplo, com a liberação do habite? Com certeza. Esse atraso, muitas das vezes, chega no final da obra e aí o empreendimento, o prédio como um todo, está quase que finalizado, mas não permite ao promitente comprador entrar e tomar posse no imóvel em virtude do atraso na entrega do habite pela administração pública. Então, isso sim é uma causa de atraso pela construtora e muitas das vezes quer repassar isso para o consumidor que não pode. Uhum. Agora, a construtora, ela pode fazer a entrega do imóvel sem essa liberação, essa documentação, o habite? Não, tem que ter o habite, que é o que permite a pessoa usufruir aquele bem que ela adquiriu. Uhum. Por isso que muitas das vezes no final é que tem esse atraso em virtude da carta de habite que infelizmente é outorgada pelo poder público. E a falta dessa documentação, até porque a falta dessa documentação, ela pode inviabilizar qualquer movimento ali posterior, como venda ou algum procedimento envolvendo herança, aquisição por financiamento. Exatamente. Isso impede muitos direitos inerentes à própria propriedade do imóvel. É o que acaba que nós vemos muito no DF, muitas casas, muitos empreendimentos que não são regularizados, e isso dá um problema enorme nessas questões de transferência, de compra e venda, doação, transmissão, em caso de falecimento de uma das partes. Enfim, gera uma série de complicações que, se não estiver tudo dentro da legalidade, e nesse ponto a questão do habite, a pessoa certamente terá um transtorno lá na frente. Uhum. Então o correto é fazer a entrega das chaves com a documentação toda correta, toda pronta. Exato. No período de entrega previsto no contrato, de preferência. Exatamente. Agora, doutor Emiliano Landim, no caso, eu poderia pedir a rescisão desse contrato sabendo desse atraso na entrega do imóvel? Mesmo já pagando, por exemplo, alguns valores? Pode. Por exemplo, se a construtora, passado o prazo, inclusive de tolerância ali, que é os 180 dias, né, após uma data X estimada,
a parte consumidora pode pedir a rescisão contratual em virtude do atraso. E aí é o que considera que é um atraso injustificável, ou seja, a construtora tem que tomar todas as precauções, inclusive com essas partes documentais que liberam o empreendimento, para que ela entregue na data combinada para o promitente comprador. Então, caso não cumpra os prazos acordados, e ainda com um prazo de tolerância de 180 dias, é bom frisar, aí sim o consumidor pode ingressar com uma ação no Poder Judiciário e reaver todos os valores pagos em virtude do atraso da construtora na entrega da unidade imobiliária. Uhum. O senhor falou em atraso injustificado. Existem situações, doutor Emiliano Landim, que essa construtora pode argumentar e justificar a partir daí o atraso da entrega do imóvel? Seria uma possibilidade de caso fortuito ou força maior. Vamos supor, te dou um exemplo, caso o empreendimento seja cometido por uma enchente, alguma catástrofe, aí sim é um caso que foge da situação normal do cotidiano das partes. Aí tudo bem, pode-se falar em um atraso justificável, porque foi uma força oriunda, por exemplo, da natureza, como eu te falei, catástrofe, coisas que aqui no nosso dia a dia é muito difícil acontecer, mas seria um exemplo aí para te ilustrar. Bom, e sendo um caso contrário a esse que o senhor coloca, esse exemplo que o senhor nos traz, aí sim esse consumidor tem direito, por exemplo, à indenização. Sim, com certeza. Aí não pelo dano moral, mas sim pelos lucros cessantes, que é aquele atraso na entrega. Então são aqueles aluguéis que a parte poderia ganhar, mas deixou de auferir uma renda em virtude do atraso. Então a parte pode pleitear uma indenização, que seriam os lucros cessantes, que aí decorre da própria lei, é uma indenização fixada lá no Código Civil, e também a construtora, nos contratos, colocam o que nós chamamos da cláusula penal moratória, que é, ou seja, se eu, construtora, atrasar a entrega do imóvel, eu também pago uma parcela em virtude do atraso. Então seria uma dupla penalidade para a construtora. O lucro cessante, esse instituto que o senhor menciona, doutor Emiliano Landim, ele tem um valor estipulado ou ele é calculado com base em algum valor específico, por exemplo, as prestações desse imóvel? Ele é calculado assim. Vamos supor que você compra um imóvel, aí você faz um levantamento da estimativa de quanto é o aluguel naquela determinada região. Então vamos supor que naquela região o aluguel hoje é R$1.000. Então você pode pleitear, vamos supor que caso esteja em atraso aí pelo período de uns 12 meses. Aí você poderia pedir o valor daquela localidade em termos de aluguel, que nesse meu exemplo, no caso R$1.000 vezes 12 mil reais, e claro, tudo atualizado, corrigido, quando for efetuar o pagamento por parte da construtora ao consumidor. Então seria pelo preço do imóvel naquela localidade como forma de remunerar pelo aluguel. Certo. Agora, seguindo nessa linha dos valores, doutor Landim, a cobrança, por exemplo, da taxa de condomínio, taxa de energia, IPTU, antes mesmo da entrega da chave do imóvel, ela é ilegal ou é legal? Olha, ela tem que ser de responsabilidade da construtora, porque como o consumidor ainda não ingressou no bem, não tomou posse, então a construtora tem que arcar com esses custos. Passado isso, aí sim, a partir do momento que o consumidor ingressa em sua propriedade, aí passa-se a cargo dele IPTU, conta de luz, conta de água, enfim, todas essas despesas ordinárias que o condomínio exige do proprietário. Antes mesmo da entrega das chaves, ainda imaginando uma situação prática nesse sentido,
O Índice Nacional de Custo da Construção Civil, que aparece muitas vezes no contrato, o INCC, ele pode ser alterado antes da entrega das chaves? Olha, não é comum que isso aconteça, mas nada impede que as partes façam esse ajuste, mas na prática isso não acontece. Tá? Não vou te dizer que não pode acontecer, porque pode ter essa possibilidade, mas via de regra não, mantém-se o INCC. E a cobrança de juros, remuneratórios, compensatórios, também entra na linha que o senhor falava anteriormente. Ela é considerada abusiva, se feito antes da entrega das chaves? Então o que acontece? Quando a construtora fixa a cláusula penal moratória pelo atraso, ela não pode imputar essa penalidade para o consumidor, sob pena de uma cobrança excessiva, exagerada e sob pena, inclusive, de enriquecimento sem causa da construtora. Mas para a construtora, sim, porque é ela que assume todos os riscos da atividade econômica que exerce, que é disponibilizar uma unidade imobiliária no mercado imobiliário. Então, a construtora, sim, é penalizada, mas ela não pode transferir isso para o consumidor, sob pena de o consumidor, ao final do contrato, ter que pagar uma multa tão absurda que sequer ele consegue diante do que ele pagou. Bom, já encaminhando para o final da nossa entrevista, doutor Emiliano Landim, por exemplo, já peguei as chaves, passamos essa etapa aí. Só que aí eu chego no apartamento e eu me deparo ali com alguma rachadura muito expressiva, ou uma parede mal pintada, ou uma janela enferrujada, uma porta danificada. Quem responde por isso? Então, quando você recebe as chaves, você faz um termo de vistoria, mas obviamente que temos um prazo para que o consumidor exija da construtora um eventual reparo, como você falou. Então, a construtora, por um prazo de 5 anos, fica responsável pelos defeitos oriundos daquela tua unidade que você adquiriu. Que às vezes pode aparecer, de um certo tempo, uma infiltração, um vazamento que decorre essa rachadura. Aí sim o consumidor, dentro desse prazo, vai lá e aciona a construtora para que faça o devido reparo, e normalmente a construtora não se furta em fazê-lo porque sabe da sua obrigação legal. Seriam os danos ocultos ou danos estruturais, né? Exatamente. E eles geram indenização também, doutor Landim? A depender, no caso concreto, da situação. Vamos supor que o apartamento sequer tenha condições de habitar, em virtude de uma infiltração, um defeito oculto que torne insustentável a parte ficar no imóvel. Aí sim a construtora tem toda a obrigação de pagar um aluguel, pagar uma indenização. Aí no caso concreto avalia-se de repente um possível dano moral, e aí é só no casos específicos para a gente avaliar a extensão de uma indenização. O senhor observa que o judiciário ele vem já com muitas dessas percepções já consolidadas em relação ao direito do consumidor, e mesmo envolvendo esses negócios e contratações de serviços com as construtoras nessa área imobiliária, doutor Landim? A jurisprudência hoje, tanto do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, também como o próprio STJ, já são tranquilos nesse ponto em relação ao atraso e as penalidades para a construtora quando o consumidor é lesado pelo atraso, seja pelos defeitos. Então a jurisprudência é bem favorável quando os prazos não são respeitados, e quando não se respeita, aí sim a indenização é plenamente cabível. Para finalizar nossa entrevista, então, uma orientação ao nosso ouvinte que se prepara para investir no imóvel e de alguma forma tentar se resguardar e evitar transtornos nesse sentido, qual seria a orientação? Olha, antes de efetuar uma aquisição de uma unidade imobiliária, é uma coisa que poucos consumidores fazem,
é pedir a minuta do contrato da promessa de compra e venda, para que quando ela vem assinar, ela saiba todas as regras do jogo, prazos, condições, pagamentos, o que está incluso, o que não está, porque lá na frente isso pode dar muito trabalho quando a pessoa vier a receber, porque aí pode alegar que não sabia, que desconhecia. Então, orientação primordial é: leia o contrato de promessa de compra e venda de unidade, para que saiba todas as regras do jogo e se sinta confortável em fazer a aquisição daquela unidade. Ok, doutor Emiliano Landim, quero agradecer mais uma vez a sua participação conosco. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, um grande abraço. Essa entrevista com o doutor Emiliano Paes Landim, ele é advogado, especialista em direito empresarial e nesta edição do Repercussão Geral falou sobre o atraso da construtora na entrega do imóvel e, claro, todas as repercussões aí, tanto para a construtora quanto para o consumidor. Nós vamos ficando por aqui hoje na apresentação Marina Falti, produção de Camila Rodrigues, trabalhos técnicos Carlos Henrique, Vidigal Barbosa, na coordenação de jornalismo Arthur Filho, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Até o próximo programa. Você acompanhou na Rádio Justiça Repercussão Geral.